Mateus 7,13 diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Repete comigo assim: porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontrarão esse caminho. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é atual, ela é pontual. Ela é apta para alinhar, ó Deus, o coração do homem de dentro para fora, a fim de que ele não ande tortuoso segundo os seus próprios caminhos, mas sim, ó Deus, faz com que o homem enxergue o único caminho, verdade e vida, que é Jesus, a palavra encarnada, que é a verdade que liberta e nos faz livres de nós mesmos e de todo pecado que nos seduz ou nos induz a nos afastar de Ti. Obrigado, Jesus, porque Tua palavra, ela é precisa, ela vai direto ao ponto, e ela nos alinha, Senhor, ao ponto de nos deixar no ponto. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Ore para o pastor conseguir pregar. Estou com tontura, pressão baixa. Estou pentecostal, estou girando no manto aqui, queridos. Mas Deus vai dar graça e nós vamos cumprir a missão a nós destinada nessa noite. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: quanto maior a luta, maior o poder a ser revelado. Amém ou não? Só quem crê diz amém, gente. Pelo amor de Deus, ajude o seu pastor. Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, nesse mês de dezembro nós estamos numa série de mensagens com o tema O Caminho. E o episódio de hoje que nós vamos falar é: em qual nível você se encontra na jornada? Em qual nível você se encontra na jornada? Fácil ou difícil? Em qual nível você se encontra no presente momento da sua jornada de vida? Fácil ou difícil? A lógica racional do homem é falar: pastor, eu quero facilidade, eu quero a jornada e o caminho que seja mais fácil. Mas como a fé, ela é contrária à lógica, ela confronta a lógica, há muitos conflitos entre a razão e a fé. E nós somos da fé. Nós não somos da lógica e da razão, mas sim da fé que aquece o coração. Aleluia. Ô, gente, vocês ajudam eu, porque se não achar que vocês estão dormindo de olho aberto, o pastor já está girando aqui, estou enxergando vocês mais ou menos. Então fala comigo para mim ver que vocês estão aqui, amém? Então, em qual nível você se encontra na sua jornada? Aqui nós vemos no capítulo 7 de Mateus, aqui Jesus correndo para o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão onde Jesus, ele trouxe diretrizes que alinha o coração dos eleitos, dos discípulos, dos escolhidos, para como andar de acordo com aquilo que ele, de forma simplória, deixou descrito para nós, nos detalhes que corre nesse sermão.
Mas hoje eu quero me ater a esse pequeno detalhe, do versículo 13 ali em diante. A Bíblia fala assim que estreita é a porta, fala, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por ela. É um texto bastante conhecido, muitas vezes muito citado durante toda a história, mas a Bíblia ela se renova, e cada dia ela revela algo novo. E aqui fala para nós que devemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porta fala de lugar de acesso, tanto de entrada quanto de saída, ok? Amém? Caminho fala sobre passos que eu dou, explorando realidades. Por exemplo, se eu entro dentro de uma casa, eu tenho que entrar pela porta, o certo? Então eu vou explorar caminhando dentro dela, para descobrir o que tem dentro dela, certo? Amém, gente? E é interessante que aqui fala para nós, entrai pela porta estreita. E fala também da porta que é larga e do caminho que é espaçoso. Um fala de um acesso estreito e de um passo a passo de exploração mais amplo, e outros mais enxugado e mais restrito e mais estreito. Mas a Bíblia fala que os que entram pela porta larga e pelo caminho amplo são aqueles que andam dentro de uma conduta de perdição. E a Bíblia fala que são muitos os que entram por ela. Mas diz que estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Sabe, queridos, a porta estreita parece ser mais complexo e mais difícil, e a Bíblia assim nos relata que o caminho é mais difícil, mas ele conduz à vida, enquanto o outro conduz à perdição, à maldição, à condenação, à morte. Vamos dar um exemplo. O caminho que é difícil, a porta que é estreita, ela é como se fosse um colchão. Confortável, o nome do colchão, confortável, mas ortopédico. Enquanto o outro, caminho espaçoso, a porta larga, é o colchão que é conforto premium. Aparentemente parece que o prêmio, o conforto premium é melhor, é mais fácil, é mais aconchegante, é prêmio fala sobre coisa boa. Mas o outro que é ortopédico, ele é duro, mas ele faz com que eu e você mantenhamos uma postura saudável, enquanto o outro nos deixa supostamente confortável, mas torto e doente. Tem alguém comigo aqui? Logicamente nós preferiríamos o colchão que é premium, mas ele nos adoece e nos entorta. O ortopédico, ele é duro, mas ele faz a postura manter saudável. E aqui Jesus faz essa comparação, e ele diz que nós devemos entrar pela porta que é estreita,
E se você ler no Evangelho de João, ele se apresenta como sendo a porta. Ele diz: eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, ele está querendo dizer que aquele que entra por ele, que entende ele como o acesso ao Pai, vai fazer com que entenda os passos para explorar aquilo que tem dentro do ambiente do Pai, ao ponto de você sair de dentro desse ambiente do Pai, explorando tudo que é a vontade do Pai, e sair, e poder levar aquilo que você explorou, e conheceu como passo a passo, dentro daquilo que é a casa e morada de Deus para nós. Aleluia. Ele é a porta de entrada, nós entraremos. Ele diz: vocês entrarão e sairão e acharão pastagem. Ou seja, quando entramos em Jesus como o caminho, a verdade e a vida, Ele nos dá acesso agora para entrarmos dentro de um processo. E dentro desse processo, nós vamos conhecer o passo a passo, que Ele nos revelará como verdade. Então a porta também fala para nós sobre verdade. A porta, ela revela uma verdade para nós, de quem somos dentro, de fato, e o que vamos revelar para fora. Por que muitos não suportam a verdade? Por que muitas das vezes o mundo odeia a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a verdade de Deus. Não odeiam de forma declarada, mas odeiam com o estilo de vida que vivem, que é totalmente contraditório àquilo que está escrito. Mas nós somos apaixonados pela verdade, nós acessamos essa porta da verdade. Agora nós não conseguimos mais sustentar uma vida de mentira, porque a vida de mentira é insustentável, mas a vida na verdade, ela é sustentável. Aleluia. Qual nível nós nos encontramos na jornada? Fácil ou difícil? Nível fala sobre processos, caminho fala sobre processos. Então Jesus é a verdade que eu acesso, é o caminho que eu começo a conhecer, até que ele se torne a minha vida. Para muitos ele ainda é simplesmente uma verdade, ele ainda não se tornou um caminho, uma direção que ilumina o passo a passo da sua história. Ele é só alguém que é inserido dentro de uma complexidade da sua história, aonde a situação aperta e você corre para ele. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, Jesus, ele precisa não só ser uma verdade, ele precisa ser o caminho, e ele precisa ser ao ponto de ele se tornar a tua vida. Aleluia. Mas quando fala sobre caminho, fala sobre processo e sobre passo a passo. E para isso exige o quê? Disciplina, dedicação, força de vontade. Porque muitos têm vontade de viver a vontade de Deus, mas não busca ter força de vontade. Essa é a diferença da vontade para a força de vontade. Vontade todo mundo tem, força de vontade são poucos que têm. Vontade tem muita gente que só fica na vontade. Agora a força de vontade é aquele que transforma a vontade em uma força para que ela se torne realidade. Então dentro do caminho, dentro desse caminho difícil, por que é difícil? Porque Jesus ele disse: se você quer me seguir como o caminho, se você quer viver o processo que eu vou causar em você, por acessar a minha vida como a porta, vai exigir negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e então você vai me seguir.
Entende o que é o passo a passo? O passo a passo é cada vez mais você andar na pegada de Jesus e deixar as suas pegadas de lado, fora. À medida que você anda com Ele, você passa a andar como Ele. Por isso que João, de forma pastoral, na sua carta ele diz: aquele que permanece no amor deve andar como Ele andou. Como que eu sei que eu me encontro permanente andando nesse caminho, num nível de dificuldade elevado? Na minha jornada, quando eu vejo no meu andar, sendo parecido com o dele. Tem até um livro e um filme que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Isso precisa ser um questionamento e uma pergunta diária. Nos meus passos, o que faria Jesus? Em tudo que você for fazer, como Jesus faria? Como Jesus iria lidar com isso? Como Jesus iria ouvir essa situação? Como Jesus resolveria essa situação? Quando fala sobre ser difícil, fala de um nível aonde a tua vontade tem que morrer, para que a vontade dele possa florescer. Aleluia. Então, em nome de Jesus, na jornada da sua história, a minha oração é para que você seja encontrado no nível hard, no nível difícil. Mas dentro da linguagem da juventude, quando eles jogam videogame, o pastor nunca muito gostou, né? Nem sei, eu acho que eu vi algumas pessoas brincando disso. Mas assim, tem fases. E quanto mais para frente você vai entrando dentro da fase de um jogo, mais difícil vai ficando. Então assim é a história também da nossa vida. Quanto mais vai passando as fases da nossa vida, entenda uma coisa, vai ficando mais difícil. Dentro do jogo fala que enfrenta o poderoso chefão, não é verdade? Então, porque os níveis vão subindo, então você vai ter que enfrentar o poderoso chefão. Então, quem que é esse que se acha que é poderoso, mas não é nada, só quer, sabe, aquele que só grita, mas ora, primeiro bateu o pé, sai correndo? Esse é o diabo, querido. Ele faz o terror, mas se você bater o pé no nome de Jesus, ele tem que sair correndo, porque ele é um frouxo, ele já é um perdedor, e ele tenta iludir um monte de gente, fazendo um monte de gente se sentir perdedor, frouxo, diante da história, da sua vida. Então não cai na ilusão não, queridos. Ele é tão labioso, que ele faz muitas vezes as pessoas acreditar na jornada, no caminhar, que ele está por cima, pisando na nossa cabeça. Mas a Bíblia diz que Jesus colocou ele como estrado dos nossos pés. Queridos, é Ele que está debaixo dos nossos pés, é nós que estamos por cima dEle. Ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia, queridos. Então, independente de qual mentira que o diabo tem falado na sua caminhada, nas fases da sua vida, ouça a voz da verdade que você acessou, que é Jesus, e Ele vai colocar tudo em ordem. Ele vai colocar o diabo no lugar que lhe é de direito. Aleluia, queridos. E a Bíblia diz que então, esse caminho difícil, ele vai conduzir à vida. Que vida que é essa? É a vida abundante. É a vida abundante. É a vida plena. É uma vida que não depende de coisas para você se satisfazer. Não depende da carne e do prazer que a carne pode te proporcionar para te satisfazer. Tem a ver de algo que é muito mais satisfatório do que coisas e do que a carne pode oferecer. Tem a ver com uma satisfação que somente o céu pode proporcionar, por meio da verdade que é Cristo Jesus o Senhor.
Essa é a vida abundante, é uma vida plena de alegria, que a Bíblia diz que a alegria que Jesus dá o mundo não pode tirar. Que alegria que é essa? É a alegria da salvação. É a alegria, sabe que alegria de salvação que é essa que a Bíblia fala? É a alegria que Paulo denunciou com o seu estilo de vida. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz: eu não tenho minha vida por preciosa, mas o evangelho de Cristo por precioso. Essa é a alegria que tem que possuir o nosso coração. E que estava tentando, diante do erro, por exemplo, de Davi, roubar isso dele. Mas ele diz: Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu me arrependo. Cria em mim um coração puro, porque em mim não existe um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto e puro e inabalável. Não afasta-te nem aparta-te de mim o teu Santo Espírito, antes renova dentro de mim a alegria da tua salvação. Então os transgressores conhecerão o seu caminho. Por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um adúltero, mesmo sendo um assassino, um formador de quadrilha. Foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque diante da revelação da plenitude da vida, por mais que ele fez escolhas precipitadas, ele escolheu oferecer um coração arrependido e não maquiado diante de Deus. Não maqueie o teu coração para apresentar para Deus. Mostre o teu coração como ele é, sem maquiagem. Nu e cru. Aleluia, queridos. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei como você se encontra na jornada, em qual nível você está, difícil ou fácil. A Bíblia diz que são muitos os que entram pelo caminho fácil, porque não querem morrer para si e viver para Ele. Não querem abrir mão de si para tomar posse dEle. A Bíblia fala que muitos entram pelo caminho espaçoso, pela porta que é larga. Quero te dizer uma coisa: o pecado parece ser bom, mas o final dele é morte. Como diz os antigos, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Esses são os que vivem na porta larga, vive achando que está por cima, vive achando que vive uma vida legal, fazendo o que quer, o que pensa, o que dá na cabeça, se prostituindo, se vendendo. Doce ilusão que o diabo contou para eles como verdade, e eles caíram nessa armação. Mas nós precisamos denunciar para eles que essa mentira contada como verdade, que eles supostamente acessam e vivem passo a passo caminhando, conduzirá eles para a perdição e para a desgraça. Mas nós precisamos viver a verdade que nós dizemos acessar de tal forma, devemos seguir passo a passo, seguindo Jesus, tomando a vida dele na nossa vida, ao ponto desses que andam em desgraça possam ver a graça sendo extravasada da nossa vida, e possam abrir mão da vida de desgraça e querer a vida de graça que você exala por meio do seu estilo de vida. Aleluia, gente. Em que nível você se encontra da jornada? Fácil ou difícil?
É o que eu disse e volto a repetir. O fácil parece aparentemente o melhor, mas o difícil vai te treinar para níveis maiores. Então, em nome de Jesus, não se iluda buscando facilidades. Busque o que é mais difícil, porque o difícil te leva e te conduz à vida, enquanto a facilidade te conduz à morte. Aleluia, queridos. Então, em nome de Jesus, acesse a porta estreita. Deixa o Senhor, deixa a verdade te estreitar, te ajustar, tirar as barbelas, as pontas soltas. Deixa Ele então, dentro dessa verdade ajustada, te elevar dentro de um passo a passo, dentro de um processo que também é estreito, mas que vai fazer você crescer, ao ponto de te conduzir para a abundância da vida, e não para a escassez ou mindinguez da vida, porque a sociedade longe de Jesus vive mendigando na vida, nunca se saciando, sempre pedindo uma esmola a mais para saciar o que só Jesus pode saciar. Aleluia. Ele é a porta estreita, Ele é o caminho estreito, Ele é a vida, Ele é a origem, Ele é o processo e Ele é o destino. Vou repetir. Ele é a origem que te faz deixar a vida falsificada e assumir a original, ao ponto de fazer com que nos processos Ele te conduza, ao ponto de Ele se tornar o seu destino. Ele é o começo e o fim da sua história. Então, em nome de Jesus, não queira dar um jeitinho brasileiro, que é a nossa cultura tendenciosa. Viva o jeito Jesus de ser. Aleluia, queridos. Fique de pé no seu lugar.